Olá, pessoinhas. Como estão vocês também? Espero que sim. Bem-vindo ao meu coração de dorama escutar. Eu gosto da risada e falar de um pouco sobre cada dorama e filme, né? E hoje temos continuação de Agente Kim reativado. E, gente do céu, sinceramente, aqui nesse episódio 5 nós temos, né? Ele já tinha chegado no galpão e tal. E a gente vê que filha e pai estão no mesmo local. Mas infelizmente não se encontra. Oh meu Deus, vai acontecer o que eu mais tinha medo aqui nesse negócio. Eu tenho certeza que vai. Porque o meu medo aqui é que o pai da Reiri encontre a Mindy primeiro do que o pai dela. Eu tava com muito medo disso, né? Então eu tava sentindo que ia acontecer isso. E aconteceu. O pai da Reiri achou a Mindy primeiro. Eu falei, pronto. Agora ficou bom, né? Aqui a gente conhece um pouco melhor. E eu quero corrigir uma coisa aqui, porque no vídeo passado eu tava falando agente 666. E é agente 66, agente 66, agente 66. Viu? Então, vídeo passado eu falei 666, mas aqui é 66. 66, 66. Mas vocês entenderam, né? 66, agente 66. E aí, né, a gente tem um pouco mais da história. O irmão dele conhece a verdadeira história contada pelo agente Kim, né, de como aconteceu. Porque, tipo assim, a gente vê que, tipo, o agente Kim, né, bate no outro lado, bate naquele cordão, aí vai e bate, né, naqueles capanga dele tudo do dente de ouro que tá chegando, o cara fala, agora você tá morto. Eu falei, meu amigo, pra matar esse homem que foi criado debaixo de cacete, que esqueceu até o nome, vai precisar muito mais do que esse povinho aí com essas barrinhas de ferro na mão, isso aí eu te garanto. Ele jogou o homem pra dentro do container e aí fechou o homem lá dentro e pau nesse povo cá fora. Quando ele abriu, ele tava com a faca de segurança na mão, né, e assim, eu falei pra você que, né? Aí ele, não, vamos seguir. Eu falei, gente, como você muda de ideia rápido, né? Você é assim pra mudar de ideia. Você mesmo, né? Porque, né? Como é que não mudar de ideia depois de ter visto o homem bater naquele tanto de gente e ele sair sem um arranhão? Eu mudava de ideia na hora também, meu amigo. Eu já, né? Já nem. Como é que conversa que eu não estaria ali mais, né? Porque esse povo que é do mal aqui, né, sempre se acha. E aí acaba, né, se lascando. Aí a gente tem o agente, né, que o irmão do agente 66, que ele encontra, né, ele atropela os outros, eles dois, o agente Kim e o cara. E ali, né, ele vai, eles dois começam a brigar. Ele dá um pau no irmão lá, né, do 66. E ali ele fala, eu não sei o que, assim, que você fez quando você matou meu irmão. Ele olha assim, fala. Aí ele lembra dele, né, e fala que ele não matou o irmão dele e conta a história do que realmente aconteceu. Aí o cara fica assim, fala, gente, é tipo assim, todo dorama que retrata, né, os agentes, os espiões norte-coreanos descobrindo que o governo deles, tipo, simplesmente descartou, assim, as pessoas, assim, é a mesma cara, sabe? A mesma cara, assim, de... no que eu acredito agora? Eu falo, meu amigo, é que nem ele falou, né? O agente Kim falou, você tem todo o direito de acreditar em mim ou não, sabe? Mas é a verdade, eu não matei seu irmão, a gente foi descartado. A verdade é que todos nós somos descartados, né? Pra quê? Pra aquele filho da rapariga que eu falei que ele tava inventando mentira com o nome do agente Kim pro cara ter raiva do agente Kim pra poder, né, ele matar o agente Kim, pra aquele filho da rapariga subir, pra aquele filho da rapariga virar o que ele tinha virado, entendeu? Foi pra isso que ele descartou tanto o 666 quanto o 73. Falei, gente, que coisa horrorosa. Esse homem me bota esses meninos num lugar onde todo mundo, o povo tem que apanhar, o povo apanha até esquecer o próprio nome. E tipo, o cara usa o povo no final
para poder subir no poder. Não, não me acredito que ele fez isso. Mas aqui também me surpreende do quê? Né? Ele matou meio mundo de criança. O que esse homem me surpreenderia de quê? Não, tu é doido. Aí mostra a cena, né, depois da explosão, que ele vai para poder ajudar. E, tipo assim, ali eu fiquei triste porque eu não falei. Eu falei, eu acho. Mas o Agente 666 não é nada mais e ninguém menos do que o Taeyeon, né? O meu ator favorito. Então, ver aquela cena dele ali no chão, né? Ai, morrendo quase. Foi triste pra mim, tá? Respeita a minha dor, porque foi triste. Aí ele, não, vamos embora daqui, que não sei o quê. Aí ele vai e fala, só se você conseguir encaixar a minha perna. Nessa hora eu falei, ui? Como assim, amigo? O que tá acontecendo? Quando olha pra lá, a perna dele arrancada. Eu falei, oh, meu Deus, eu não acredito que tu passou por tudo isso, meu filho. Tu passou por tudo isso. Ai, meu Deus do céu, que coisa. No final, ele morre e o agente Kim é pego, né? Só que ele achou que todo mundo tinha morrido ali, né? Naquele negócio, até, né? Então. Aí ele deixa o irmão do 666, do 66 lá, ela foi para 666 de novo, 66 lá, né, encarando a dura realidade do que realmente tinha acontecido e simplesmente vai procurar a filha dele. E aí ele chega lá no freezer, ele vê o dente de ouro caído e tal, né, e ele vê o cara deitado lá primeiro, ele pensa que é o corpo da Mindy. Eu falei, não, meu amigo, você tá vendo visagem, não é ela não, calma. Quando ele chega lá perto, ele vê que realmente não é ela. E ele, quando ele vê o dente de ouro caído, depois ele vê a mensagem que ela tinha deixado pra ele, lá no chão, né, falando a pá, minha né, o sol, né. E ele foi e sacou, falou, a Mindy tá viva. Eu falei, sim, meu filho, ela tá viva e ela tá aí. Nessa hora quem chega, aquele capanga lá do pai da Heiri lá, chega com aquela frota deles lá, e ali ele vai, a Mindy vai ver eles, né, consegue se esconder e tal, e ali ele vai procurando a Mindy, o pai dela, e sabe, eu não sei pra onde o cara norte-coreano foi, né, porque ele não aparece mais, e ele chega, né, e consegue ver ela. O agente Kim, ele consegue ver a Mindy pulando, né, a grade para poder ir embora, né? Ele chama ela, grita ela até escuta, mas ela acha que ela tá escutando coisa, né? Fica doida. Eu falei, não, meu filho, tu não tá doida não, é teu pai que tá te gritando realmente, meu filho, pelo amor de Deus. Só que ela também não tinha como saber se era realmente o pai dela ou se eram os capangas. Por quê? Porque ela achava que o pai estava em casa. Ela não sabia o que o pai estava fazendo para poder salvar a vida dela. Ela, né, achou que o pai tinha ido no máximo na polícia e decretar que ela tinha sumido. E só, marcada. Era o que ela achava, né? Porque provavelmente era o que todo pai normal faria. Mas o pai dela não é uma pessoa normal, né? O pai dela é um agente muito perigoso, por sinal, né? Mas ela sabe. Não, aí ela achava que não era o pai, porque ela achava que o pai estava em casa. E, né? Lá foi ela, foi embora. Aí chega no meio da estrada, ela começa a chamar, eu falei, oh meu Deus, o cara vai parar, o cara vai pegar ela, o cara vai levar ela. Foi dito certo. O carro parou e ela entrou dentro do carro. E era o pai da Rei. Meu Deus, eu falei, pronto. Pronto. O que eu achei que ia acontecer, realmente aconteceu. E se ele encostar no fio de cabelo dessa menina aqui, ele nunca mais vai ver a luz do sol. Assim como eu falei lá nos episódios passados, eu tô falando que ele não vai ver mais a luz do sol se ele fazer alguma coisa com essa menina. Aí ele leva a menina pra fazenda, o pai dela aparece, né, procurando por ela, e ali ele vê que tem uma câmera. Ele manda mensagem pra amiga dele do banco, que também é um agente, só que tá do lado, né, procurando, no caso, a agente Kim. E ele já tinha falado tanto pro cara da lavanderia, tanto pra ela, que assim que ele encontrasse a filha dele, ele se renderia, né. Só que o chefe deles dois, aquele cara, que sinceramente também já tá me dando raiva dele, ele não confia no agente Kim, porque o agente Kim era um espião. Mas, puxa vida, certo? Você pode não confiar no cara, mas é a filha do cara que tá em jogo.
É a filha do cara que tá aí, sabe? Então, poxa vida, eu acreditaria, porque se fosse a minha filha, né? Nossa senhora, mas, né? Eu não sei o que se passa na cabeça desse idiota, mas ele não acredita. Aí, beleza. Lá foi ele, né? Ela foi e falou com ele. Ele falou: então vamos achar a filha dele primeiro. Eu falei: pronto. Ele vai usar a filha do cara como isca. Eu falei: moço, pelo amor de Deus, é a pior burrice que tu vai fazer na tua vida inteira. É usar a filha desse cara como isca. Porque ele vai matar todo mundo até conseguir a filha dele de volta. O povo não tá entendendo isso, será? Caramba, velho, tu é doido. Aí ele chega, né, e simplesmente consegue localizar a filha deles, e a menina vai mandar, né, a localização pra ele. Aí eles vão pra lá, ele pega carona na motinha do Han Solo e vai. Aí lá vai eles dois. Chega lá, né, quem já tá lá? Obviamente, a DMA, né, já tá lá. Aí ele chega dando um de gostosão, né, e nessa o pai da Riri, né, já tinha feito um interrogatório com a Mindy, de que simplesmente assim, se ela se lembrava do que aconteceu, do que ela se lembrava. Eu olhei pra minha filha: fala que não se lembra de nada. Fala que, sabe, pancada na cabeça, assim, que você não, né? Aí ela pediu desculpa por ter brigado com a filha dele, e que, tipo, né, agradece por ele ter ajudado ela e tal, e sabe, vai soltando aquelas migués, sabe? Só que, tipo, ele é um cara experiente, então, obviamente, ela tava muito nervosa na frente dele, e ela tava dando sinais de que aquilo era mentira, sabe? Ele tava reparando, né, as falas dela, as expressões que ela fazia enquanto ela falava, porque tudo isso demonstra, sabe, se você tá mentindo ou não. E ficou óbvio pra ele, um cara daquele não tinha como não desconfiar dela, né? Se ele fosse um cara, vamos supor, mais ingênuo e tal, talvez até cairia naquela, mas, tipo, a gente sabe que ele não é do bem, que esse homem ele não é do bem. Então, obviamente, ele já passou por muitas coisas assim e, obviamente, ele ia reconhecer. Ela pede o celular dele para ligar pro pai dela. Ela fala que ela não vai sair dali porque a filha dele tentou matar ela e que a filha dele, ele amava muito, né? E dava tudo que ela queria e tal. Então, ele não podia negociar assim por um pequeno erro, porque tinha sido só um erro. Tu ama ela? Tu ama ela? Não, vem cá. Olha, vamos conversar. Se você amasse ela mesmo, sabe o que tu estaria fazendo agora? Tu teria dado uma surra nela, tá? Tu teria dado uma surra nela, colocado ela de castigo e ainda de outra, viu? Tinha levado ela na delegacia e falado: aqui, ó, tá aqui, ó. Essa égua aqui, tá? Por conta de coisa dela, isso e isso na cabeça dela, foi lá, fez isso com a colega dela de escola. E eu quero que ela aprenda uma lição para nunca mais ela fazer nada de errado na vida dela. Mas tu, uma pessoa que subiu na vida através de coisas erradas, vai fazer uma coisa dessa com a sua filha? Obviamente que não, né? Eu não esperaria muito menos, né, de você, mas, sinceramente, se fosse o caso de você realmente amar sua filha, você faria isso. Mas isso aí não é questão de amar, não. Isso aí é questão de sua filha sujar o nome, vai sujar o nome não só dela, mas o da família inteira, né? Aí, beleza. Ele chega e vai aplicar um negócio nela. É quando os agentes chegam, né? Os agentes da DMA. Aí ele chega entrando, todo, né? Assim. Aí chega lá e ele liga direto pro secretário, né? O cara que cuida da justiça e tal. E ali na hora que ele tá lá, todo assim, todo assado, aquele capanguinha, sabe? Do pai dela chega, do pai da Riri chega. E começa a bater nos agentes também. Eu falei: mas eu também, sinceramente, como é que tu arruma um povo desse pra andar contigo? Porque, no máximo, se eu fosse um agente, sabe, eu contrataria um cara que, de faixa preta, taekwondo, judô, karatê, sabe, todas as artes marciais que existissem no mundo, ele tinha que ser faixa preta pra poder estar do meu lado. Por quê? Porque, tipo, são agentes, caramba. Não basta só saber atirar, você tem que saber lutar também. Pra que diabo tu tá lá?
sabe? Aí vem um bandido de meia tigela de lá pra cá, te desce lá a mão na cara, tu vai, pô, desmaia. Que dilema de agente é você? Amigo do céu, a gente tem que, né, pelo menos escolher quem tá do nosso lado ali. Sinceramente, pra mim não funcionaria. Ou a pessoa era faixa preta em pelo menos 5 artes marciais, ou ela não estaria perto de mim ali do meu lado, né? Por mais, nossa senhora, daqui, eu acerto uma pessoa, né, a 20 quilômetros de distância, o problema é seu. Entendeu? Você acerta ela na bala. Agora, se ela chegar perto de você, você não pode matar, atirar em um civil assim, certo? Você não vai poder atirar em uma pessoa desarmada. Aí ela chega perto de você, começa a dar 3 tapas na cara. Tu não sabe, tu não sabe se defender. Aí vai adiantar pra quê? Tu saber atirar numa pessoa com 20 metros de distância? Não é nada. Caramba. Então, poxa, pelo menos saber lutar seria bom, né? O homem bate no povo tudo. E só ele só bate no povo tudo. Eu fiquei olhando e falei, não, isso não funciona, não funciona. E ali a gente, Kim e o Han Sol estão vendo, né, o que eles vão fazer. Eles não vão entrar lá assim e tal, porque é que nem ele fala, que agora tanto a Ji-Mei quanto o Ju-Hak estão atrás, né, da filha dele. Então que seria muito perigoso para ela. Aí ele vê o pessoal que ajudou ele, que foi a menina e o dono da lavanderia, descendo, né, pelas escadas. Ele fala, vamos nos separar. Aí eles se separam. Aí chega, dali eu não vejo mais o Han Sol, né. Aí ele chega, o cara que tá lá dentro e tal. Aí ele fala, né, ele recebe uma ligação. Enquanto ele tá conversando lá com o pai da Reri, ele recebe uma ligação do secretário, do cara, do vice, falando, não sei o que você tá fazendo aí, não sei o que, e sai daí agora, isso e aquilo. Olha, eu não gosto dele não, moço, tá? Mas eu gosto menos ainda do pai da Reri e menos ainda de quem é subordinado por ele, sinceramente. Porque uma coisa... deixa quieto, não vem nem nada na mente, assim, pra poder falar, assim, do que você é, tá? Então eu vou ficar quieta. Aí esse cara vai embora, né? Aí o capanguinha dele tá ali, eu olhei bem pra cara dele e falei, eu vou olhar bem pra tua cara. Vou olhar bem pra tua cara, porque no momento que o agente Kim estiver desfigurando ela, sabe? Eu quero ver se tu vai manter esse teu narizinho empinado. Esse teu narizinho lá em cima. Esse teu sorrisinho idiota. Que olha, moço, se eu pudesse, quem quebrava esse teu nariz era eu. E um murro só, viu? Eu que nunca nem dei um murro em ninguém na minha vida, mas eu arriscaria dar um nesse teu nariz pra ver se quebrava ele, pra ver se tu deixava dessa tua cara de quem tá ganhando, quem já ganhou o jogo, né? Porque, sinceramente, vocês acham que sim, que realmente a Rei tem sorte? Que nem o pai dela falou lá dentro do carro? Porque eu acho que essa menina é muito azarada, viu? Eu vou falar logo a verdade aqui pra vocês. Porque vocês estão com a filha do cara. Vocês estão com a filha do cara. Mas vocês não conhecem o cara. Sabe? O perigo não é a Ji-Mei. O perigo é o agente Kim. O real perigo é o agente Kim. Vocês não sabem o que aquele cara é capaz. Vocês não sabem o que o cara vai fazer. Se ele chegar aqui e topar a filha dele morta nesse chão aqui. Ninguém mais sai dessa casa se isso acontecer. Eu te garanto que ninguém sai vivo dessa casa se a filha dele morrer aí. Oxe, moço. E outra. Vocês que estão aqui, eu realmente não quero que nenhum saia vivo. Eu quero que morra tudo mesmo. Eu quero que ele arranque teu nariz. Filho, mãe, viu? Porque a mãe do cara não tem nem nada a ver com isso. Eu xingando ela, tadinha. Mas assim, cara, esse homem, ele é muito a cara dele. É de dar raiva. Sabe aquele sorrisinho assim, de, como eu falei, de quem ganhou já. Ele é aquele chefe dele que, sinceramente, olha, eu não vejo a hora aqui, sabe? Do agente que me dá uma lição neles. Talvez é aquela coisa, né? Às vezes, você chega na final e acaba lutando com o cara, né? E ali você acaba apanhando um pouco. Pra falar a verdade, sabe? Sei lá, o agente Kim, ele foi criado da pior forma possível, sabe? Ele apanhou até esquecer o próprio nome quando ele era criança ainda. Cresceu nessa onda, eles brigavam entre si, os companheiros. Ele brigou com o agente 66
a vida inteira. Ele sempre apanhava do agente 666, do agente 66, até, né, ele crescer e ali ele começar a ganhar do agente 66. E tipo assim, sabe? Então eu acho que pra bater naquele cara, no mínimo, você tem que ter o mínimo de criação que ele teve. Só se ele estiver muito cansado ou estiver meio zonzo, aí você consegue bater nele. Mas se não, amigo, eu acho muito difícil, viu, você ganhar daquele cara na mão. Porque pra mim não tem não. O homem já levou facada, o homem já levou tiro, o homem já levou isso, o homem já levou aquilo. O homem tem o corpo cheio de cicatriz e nada abala aquele homem. Sabe, a única coisa que abalou ele foi o sumiço da filha dele, né, que ele tá procurando e tal. Mas, né, é beleza. Esse cara pega e vai embora. Aí quando ele tá indo embora, os carros começam a se dispersar e começam a vigiar a casa. Aí quando ele chega, lá tá a menina e o cara da lavanderia lá esperando no carro. Ele desce, ele fala, vocês conseguiram e tal, aí ele vai lá, abre a porta do carro. Quem desce? A mendiga. Graças a Deus, agora, pelo menos assim, gente, é aquela coisa, sabe? Ela não tá segura aqui com ele, sabe? Mas ela tá mais segura do que se ela tivesse com o pai da Riri. Porque o pai da Riri quer matar ela. Eles não. Ele só quer usar ela como isca pra poder pegar o pai dela. Sabe? Mas ele não vai fazer nada de ruim com ela. Pelo menos eu acho que não. Né? Eu tenho raiva dele por ele estar fazendo meio monte de coisa que eu não tô gostando. Tenho. Mas eu não acho que ele vai chegar a esse ponto, não. Já o pai da Riri, ele mataria ela. Então, eu prefiro que ela fique aqui do que lá. Aí eles pegam a menina e vai embora. Beleza, e ela começa a perguntar quem é eles, o que ela quer ligar pro pai dela, não sei o que, não sei o que. Eu falei, tadinha, a bichinha não sabe nada do que tá acontecendo. Aí quando chega lá, né, quem tá debaixo do carro, só. Falei, meu Deus do céu, cara, tu fez essa viagem todinha desse jeito aí. Gente, haja braço e perna pra se segurar aí, viu? Nesse negócio desse carro. E os quebra-mola? Não tem quebra-mola. Meu Deus do céu. E eles chegam, né, eles chegam no QG lá deles e aí eles levam ela pra sala do interrogatório. E ali ele começa a perguntar, ele conta, né, que o pai dela é um espião e que por conta dela ele tinha feito ele viveu como fantasma a vida inteira, desde que ele, né, tinha completado as missões, mas que por conta dela, ele tinha feito um alvoroço para poder encontrar ela. Aí ele começa a mostrar as cenas e tal, né? Aí ela conta o que aconteceu. Porque ele acha que o pai dela e o agente Kim e o pai da Riri estão tramando alguma coisa. Eu falei, meu amigo, a única coisa que o agente Kim tem com aquele homem, sabe, é a vontade de encontrar a filha dele e de eliminar aquele homem. É a única coisa que ele tem com ele. De resto, ele não tem nada. Sabe? Ele não tem nada. E ele deixou avisado para aquele cara que se ele encostasse no fio de cabelo da filha dele, ele ia matar todo mundo. Falei, pronto. Pronto, você não tá entendendo isso aqui não, meu amigo. Aí ele chega, né, e tá lá e ela conta, né, o que aconteceu, que a filha do rei do cara tinha, né, tava brigando com ela e ali ela recebeu uma pancada na cabeça, ela achava que era um tijolo e que quando ela acordou, ela desmaiou, quando ela acordou ela tava no galpão, né, e tal. Ali ele fala, então quer dizer que tudo isso começou, ele começou tudo isso por conta de uma briga de adolescentes. Eu falei, a briga de adolescentes, onde a menina levou uma pancada na cabeça, foi dada como morta, desapareceu, porque eles simplesmente não deixaram a menina lá e fugiram, não, eles pegaram, ligaram pro cara poder se livrar do corpo da menina, né? A sorte que para ele querer ameaçar o pai dela, né, da Riri, ele não desfez o corpo da menina, ele simplesmente, né, pegou e levou ela para um galpão onde ela conseguiu acordar e conseguiu fugir, é onde ela tá aí, mas se ele tivesse se livrado do corpo dela logo, jogado no fundo da... ela tinha morrido realmente, ou enterrada, ela realmente tinha morrido, né? Aí ele ficou sorrindo, eu falei, eu não entendi a graça, eu realmente não entendi a graça, sabe? É a filha do cara que simplesmente desapareceu e tu acha que ele ia ficar de boa. Se fosse tua filha que tivesse desaparecido, tu ia ficar de boa? Porque eu acho que não. Né? Eu tenho certeza que pra mim isso não funcionaria. Eu tenho certeza que pra mim você moveria mundos e mundos para poder encontrar seu filho ou sua filha. Né? Mas isso só funciona pra você, para os outros não. Os outros têm que ficar lá e esperar e seguir as regrinhas do governo pra
Ah, pelo amor de Deus, meu amigo, sinceramente, né? Vamos conversar aqui, vamos dialogar bem aqui, vamos pensar no que a gente tá fazendo, né? Aí ele simplesmente, o cara chega lá. Pra quê? Obviamente amando, né, do pai da Reiri, e simplesmente pra poder levar ela pra lá. Beleza. Eles pegam e falam, esconde a menina. Aí eles pegam e levam a menina pra um quarto que tá lá, né? Aí nisso, antes, a gente tem eu morri de rir, sabe? O Jim Thor, ele é muito, vamos supor, explosivo, rock and roll e não sei o que, e, sabe? Pra bater naquele homem dá um trabalho também, que o homem é muito doido. Mas quando ele chega no QG dele, que ele vai abrir pra poder pegar as armas, que ele abre, menino, esse homem começa a gritar e esse homem cai lá de fora, que não sei o que. Gente, o que tá acontecendo? O que eles roubaram o videogame dele? O que aconteceu? Não tô entendendo. É porque a porta tava aberta porque o Han só tinha quebrado a porta. Aí quando pensar que deu que mostra, tá uma mulher lá dentro, consigo batendo assim na banha da faca, assim. Eu falei, eita, meu Deus, é a mulher dele, não é? É a mulher dele, eu tenho certeza que é. Menino, esse homem entra, né, e dá uma saudação e fala, amor, o que você quer, o que você tá fazendo aqui? Aí ela, você não aparece em casa há dias, né? E eu vim ver se você tinha outra família e tal, que não sei o quê. Mas pela sua aparência parece que você não tem um caso. Aí ele, não, se você tá doida, eu nunca faria um negócio desse. Você prometeu que se eu tivesse um caso, você atiraria em mim. Falei, amor saudável, é assim que funciona. Nossa senhora, ele não tem medo de ninguém, mas da mulher dele ele tem medo. Falei, poxa vida, a mulher dele é bem, né? Assim, aí ele chega, né, e conversa com ela e ele conta o que aconteceu, o que ela pede que ele conta, ele conta, ela vai lá e fala, né, que ele pode ajudar eles, o agente Kim, porque né, ela não vai impedir que ele ajude os irmãos dele e tal. E fala, né, que é pra levar Toboki pra casa, quando ele for, assim. Ele é meio doido, o Jim Thor, a gente vê isso, ele entra lá no depósito de armas e ele não sabe o que escolher, ele fala, então eu vou levar tudo. E ele simplesmente leva tudo. Oh, meu Deus do céu. Né? E ali o Han Solo consegue tirar a Mindy do quarto que ela tava e eles começam a andar. Aí ela pergunta pra ele, né, se o pai dela é realmente o espião. Aí ele fala que sim, ele era, mas ele não é mais. Aí ela fala, como assim? Né? Só que por conta do negócio que ele tinha feito lá pra poder, né, apagar as luzes e tal, ele acaba não dando tempo de ele contar pra ela a história. Né? Ele fala que vai contar depois e aí eles vão embora. Aí eles descem, né? Chega lá o cartão da acesso negado e eles acabam, né, tendo que conseguir outro cartão. Quando eles chegam na garagem para poder sair, o que acontece? Tá lá cercado de arma, porque o cara, ele pediu, né, um reforço assim, que ninguém entendeu, né? O cara da lavanderia mesmo falou, o que ele quer? Ele quer causar uma guerra? O que. Aí a menina falou, né, que isso era porque ele não confiava no agente Kim. E isso era o quanto ele temia o agente Kim. Eu falei, meu amigo, então tá temendo pouco. Você tá temendo pouco, porque eu vou te falar a verdade, viu? O que esse homem pode fazer, mesmo com esse povo com esse tanto de arma, não tá escrito. Então, né, se você teme o agente Kim, deveria temer mais, porque tá pouco ainda. Aí tá lá o povo cheio de arma e ali, né, tudo apontada pro Han Solo, e aí o Han Solo fala que é pra Mindy correr pela saída de emergência e tal. Aí ela fala que tenta, né, argumentar e tal, mas aí do nada explode lá a parede, né, que o Jim Thor explode. Aí todo mundo cai no chão, ele pega e ali eles começam, né, ele joga bomba de fumaça, ele joga negócio taser pra poder, né, a visão e tal. E ele começa a atirar, só que as balas não são de verdade. E o cara lá, o diretor da DMA, ele percebe. Aí ele começa a atirar de verdade no pessoal. Eu falei, amigo, calma aí, né? Vamos supor assim que, tipo, o Han Solo não te deixou morrer afogado, né? E tu vai lá e atira dele, porque tu não sabe nadar. Eu não vou te julgar porque eu também não sei, né? Eu também não sei nadar, então não vou te julgar, não. Mas ele não te deixou morrer afogado, aí tu vai lá e retribui atirando no cara. Eu disse, legal. Eu me lembro de nunca salvar ninguém, até porque eu não posso nem salvar ninguém, porque, né, não funcionaria. Eu nem vou entrar lá para comer de conversa, né? Mas
Vamos lembrar disso aqui. Aí ele chega, né, e é tudo que ele fala até isso depois, que ele salvou o cara de morrer afogado e o cara atira nele e tal. E ali na hora que eles estão ali, menino do céu, que eles estão ali apontando as armas, que ele fala que é pra pegar a menina, aí o cara vai e fala, né, pra ninguém se mexer, o vice. E ali pensar que não, o cara fala, não sei o que, você não ouviu o que eu falei? Não abaixem as armas. Gente, quando eles olham, o cara tá saindo assim, eu falei, é o pai dela. Eu tenho certeza que é o agente Kim. E aí a gente vê o fio que tá pegando no pescoço do vice. E quando só olha lá pra cima, tá ele lá segurando o fio. Eu falei, eu sabia que era você, mãe. Ai, meu Deus, pai e filha finalmente se encontrando no mesmo lugar. Ai, eu tava sonhando com esse momento aqui agora. Apesar de eu saber que não vai acabar, porque tem 10, nós estamos no episódio 6, né? Apesar de saber que não vai acabar agora, mas eu tô feliz demais dela saber que o pai dela, tipo, sabe, que acabou com o meio mundo pra poder encontrar ela, sabe? Ela tá meio assim e eu fico pensando que, tipo, por mais que ela não tá entendendo muito do que tá acontecendo, obviamente, tadinha, a bichinha tá confusa, né? É normal, porque ela não sabe realmente quem o pai é. Mas vamos focar no que interessa aqui, né? Vamos focar no que interessa, que no caso é o pai dela, né? Fazendo bem muito de coisa para poder achar ela. Aí ela chega, né, e vê o pai dela lá em cima, ela chama e ele vai e fala o nome dela, e ele fala que ele tá ali, né? Foi, oh meu Deus, que lindo, é emocionante. Finalmente a gente tem a cena, né? Porque eu tava simplesmente almejando a cena que ela descobriria que o pai dela, tipo, tava quebrando tudo e todo mundo e para poder encontrar ela, sabe? E ela teve por um triz de descobrir isso lá no galpão, lá no negócio lá. Só que por conta dela, né, pensar que o pai dela estava em casa ou estava procurando ela pela cidade e tal, ela, né, não achou que seria o pai dela que estava chamando ela, então eles não conseguiram se encontrar ali. Mas ali naquele momento, tanto o Han Sol quanto o Tim Chor, quanto o pai dela estavam ali e ela viu o que o pai dela estava fazendo para poder encontrar ela. Meu Deus, essa é a cena. Essa é a cena. Que cena, que final. Meu Deus, que final de episódio foi esse? Sinceramente, o episódio 6 terminou nisso aqui e gente, eu sinceramente surtei muito porque não tem como. Foi um final perfeito, sabe? Maravilhoso. Ai! Não tem como, gente. Sério, eu sei que, é como eu falei, não vai acabar aqui. Eles ainda vão passar por muita coisa, porque a gente tem 10 episódios e ainda faltam 4 episódios para isso acabar, né? Então, a gente sabe que eles ainda vão passar por muita coisa. Mas, tipo, caramba, velho, só de saber agora, dela saber agora que o pai dela tá fazendo tudo isso para poder salvar ela, já é muito pra mim já. Já fiquei muito feliz. Eu sinceramente ainda estou almejando pelo episódio de que ele vai chegar na cara do pai da Riri, sabe? Quebrar a cara dele todinha, sim, e sim, sabe? E daquele capanga dele também. Daquele capanga, eu espero que ele arranque os dentes dele tudo. Aliás, eu espero que o dente de ouro arranque os dentes dele tudo, sabe? Olha, sinceramente, gente, eu não sou a favor de violência, não. Aqui, nesse dorama, tá parecendo que eu sou muito a favor da violência, mas não é, não. É porque esse povo, sinceramente, esse povo com um sorrisinho cínico de quem já ganhou tudo, sabe? De quem faz o mal já ganhou tudo, sinceramente, me deixa nos nervos, né? E na hora que eu tô com raiva, aí eu acabo falando muita coisa. A maioria, né? Por ser dorama e eu saber que é mentira, é verdade. Se fosse de verdade, eu não sei como é que eu reagiria. Mas lá, como é dorama, né? Eu sei que é tudo ficção, então eu reajo desse jeito. Apesar de, né? Ai, gente, não é isso. Foi isso, né? Me contem aqui o que vocês acharam desses episódios. Sinceramente, se vocês gostaram muito desses episódios, porque eu amei esses episódios. E foram demais, gente. Sério, foram demais. Eu tô
simplesmente muito feliz desse final. É como eu falei, apesar de saber que eles ainda vão passar por muita coisa, eu tô feliz com esse episódio 6, com esse final do episódio 6, né? E então, contem aqui o que vocês acharam, só não me dê spoiler, né? Se vocês. Apesar que, tipo assim, é um episódio 6, né? O 8 já saiu, porque sai sexta-feira, sexta e sábado, toda sexta e sábado, né? Então, se vocês já tiverem assistido o 8, não me dê spoiler do que vai acontecer. Não me dê spoiler, porque eu vou assistir o 8 e o 9 para poder gravar e trazer aqui na segunda-feira. Tem vídeo novo aqui do Agente Kim reativado. E aí agora, né? Só segunda-feira que vem. Ai, que tristeza. Gente, olha, dependendo de como vai terminar esse episódio 9, esse episódio 8, né? Pra poder chegar lá na sexta, 9 e 10 no sábado, pra poder contar na próxima segunda-feira pra vocês. Nossa senhora, olha, eu vou ficar muito ansiosa. Sério, é muita ansiedade pra uma pessoa só. Acompanhadora andamento é assim. Fazer o quê, né? Não tem muito o que fazer, não. E, gente, deixe o like de vocês se vocês gostaram, se inscreva, comenta, compartilha, né? Ative as notificações e lembre-se, pessoinhas, não esconda o vídeo de vocês por medo de incomodar, ele não é excesso, é missão, confie no vazio, ele não é perca, é só espaço pra coisa melhor entrar, tá bom? Um beijo, anhão!